Então vamos dar Alô? bom dia. Alô, bom dia. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, tá meio longe aí o seu microfone. Fala mais perto, pode ser? Tá meio longe? Tá meio longe ou sou eu que tô com algum problema aqui? Vamos ver o que os Alô? nossos amigos falam aqui. Alô? Deixa eu ver. Não, tá bom. Eu é que tô. Não, eu acho que era o som que tá meio baixo aqui. Pois é, doutor Maia, o senhor também ficou sem luz, sem energia, sem celular, sem nada? Não, aqui não faltou nada. Não faltou nada. Ah, bom. Uma Não, boa porque... parte de Porto Alegre ficou assim hoje. Ah, foi? Não teve, deu. Por exemplo, eu só comecei aqui na Manaus hoje às 10h10 por aí. Porque Não, até achei que não ia fazer hoje. Eu liguei quando eu liguei a Manaus, tu tava pulando no carnaval, se não me engano, no Rio de Janeiro. Tava recém tirando ali os lantejouros. Mas sabe o que é, doutor Maia? Hoje eu descobri que eu tô viciada na Manaus. É possível isso? Claro, é uma coisa que tu faz com prazer, com gosto. No momento que começa a faltar e há qualquer empecilho, imediatamente tu sente uma frustração. Que a gente chama, quando é exagerado, de vício. Quando é, dizer assim, médio, é uma satisfação. E quando é de vez em quando, é uma enorme satisfação. Pois é, não é que assim, ó, na verdade, porque o teu ímpeto para fazer as coisas, ele tem gradação, né? Claro. Tudo tem gradação, então tu tem muitos hábitos, tu tem muitos compromissos, tu tem muitas obrigações e tu tem algumas coisas que são puro prazer, né? E aí isso aí, quando tu vê e quando tu falta todos os outros, em alguns momentos tu até diz, tudo bem. Ai, que bom até, né? Não tem que fazer hoje, não preciso fazer. Agora, hoje, por exemplo, eu cheguei a pensar, digo, não, vou aproveitar, não vou fazer, não tem energia, então tá tudo bem, não sei o quê. A partir do momento que chegou a energia, quem disse que a boneca que ficou tranquilona e vou ficar de boa? Logo eu queria estar falando, entendeu? Então eu tô achando que já é vício. Geralmente os bons hábitos dão prazer, né? É. É o do trabalho, de coisas boas que tu faz e basicamente dão gratificações, quer dizer, tu recebe algo de volta e principalmente nós somos seres coletivos, né? A comunicação com o outro, quando ela é do nível, vamos dizer assim, de troca boa, ela é um prazer. Então não dá para dizer que nós estejamos no vício. O vício é sempre usado quando a coisa não tem controle nenhum pessoal, né? Então as coisas boas não são viciantes, são prazerosas. É a palavra, né? A palavra que pode meio que, tipo assim, dar uma conotação desagradável, né? É viciada, puxa, que coisa horrível, né? Mas hoje se usa, né, a palavra vício até para dizer coisas que são boas. Eu sou viciado em trabalho, quer dizer, eu gosto de trabalhar. Uhum. Então não tem mais aquele medo de falar palavras como até hoje, né, a gente diz os 7 pecados capitais hoje são considerados virtudes, né? Se eu dissesse isso publicamente em 1500, no outro dia eu estava enforcado ou queimado. Hoje eu posso falar isso e todo mundo entende. Sim, é viciado, isso mesmo. Os nossos 7 pecados capitais. Doutor Maia, eu queria que a gente falasse um pouco sobre... eu vou começar por um lado, mas eu tenho um objetivo, tá? Por exemplo, ontem o Trump fez uma demonstração mundial de estupidez, de grosseria, de mau gosto, de falta de educação, é uma coisa assim deplorável sob todo ponto de vista. Inclusive pessoas que são favoráveis a ele também se levantaram para dizer que foi muito grotesco o que ele fez. Ele divulgou um post, uma postagem, mostrando o Obama e a Michelle, a esposa dele, como sendo macacos, como sendo símios, assim, né? Com orangotango, não sei, mas
como se fossem animais, como se fossem macacos, tá? Aí eu vi muita coisa, logo que eu soube, eu fui atrás para saber, e daí li muita coisa lá dos Estados Unidos mesmo, e especialmente no antigo Twitter, né, no X, a maioria absoluta contra ele e tal. Eu fiquei pensando que não é surpresa dele, a gente pode esperar coisas grotescas mesmo, a gente está vendo aí o caso do Epstein, né? A partir dali a gente pode esperar todo o demônio da parte dele e tal. Mas eu queria perguntar para o senhor, assim, aquilo ali não é uma maneira de tirar, colocar uma coisa pior, nova, para tirar da mídia, para tirar da pauta mais aberta agora, justamente o Epstein? Sim, eu acho que uma das interpretações foi essa, né? Que eu acho que quando eu estou assim, num nível de poder e numa situação onde tem coisas que eu faço que são difíceis de serem manipuladas, eu espertamente posso usar outras que desviem a atenção daquilo e eu possa, vamos dizer, contornar uma situação difícil para mim. Tu sabe que na justiça geralmente sempre há negação, né? Eu sempre nego e tento de todas as formas me justificar ou sair fora daquilo que eu sei que eu sou culpado do que eu fiz. Então, essa posição interna nossa, em defesa do nosso lado mais agressivo, violento, ciumento, de todas as formas negativo nos afetos, que nos habita e habita todo mundo, e quando eu tenho muito poder, isso passa a ser uma forma de usar para manter o poder, eu vou usar de todas as maneiras algo oposto que chame atenção para que eu me desvie daquilo que foi ou está sendo desgastante para a minha posição ou para aquilo que seria o meu caminho. Então, essas expertises que a gente vê nos níveis de poder mais alto é uma coisa comum, só que como é no nível de poder mais alto, nos surpreende. Porque como é que eu até acredito que aconteça ali com o meu vizinho, com alguém lá, Sim. Mas com a que diz que está para o bem de todos e que o que ele faz, o que vai fazer é para o engrandecimento da humanidade, como a gente diz, uma espécie de ilusão, de maravilha, eu não me dou conta que quanto mais poder, mais esse lado, vamos dizer, malandro, esperto, sacana, também cresce junto. E cresce tanto que a gente, então, fica assim, mas como é que tu tá lá em cima e tu não age que nem Cristo, ou que nem Jesus, ou que nem Deus, com uma bondade incrível no mundo? Então a gente até fica meio ingênuo parecendo que os nossos líderes são seres transcendentes, não são humanos. Eles são maravilhosos. Aí tem um problema sério, né? Eu não me dou conta que eu, mesmo com alto nível de poder, eu continuo sendo humano e que lido com as mesmas coisas que eu lidaria no nível pessoal meu. Aí fica difícil de entender, mas é que, sabe como é, né? A tendência é sempre eu ter um lado que eu acho o melhor e utópico sempre. Então a gente vê o Trump está no poder e está sendo ao mesmo tempo ameaçado pelos documentos. Parece que o que saiu de documentos é 1% dos 3 milhões de documentos que o Epstein tem. Então tu imagina se há uma liberação dos 3 milhões de documentos. Diz que, na verdade, são mais de 6 milhões. Eles liberaram agora 3 milhões. Então, tu vê. E nesses 3 milhões, pelo que eu vi, é uma percentagem até pequena dessa massa de coisas. Isso. Uhum. Tem mais ou menos, eu acho que 100 ou 200 pessoas que são aquelas meninas que foram usadas e abusadas no passado, que apareceram com a fisionomia, né? Isso. A gente vê uma menina sentada no colo do Clinton, que está na cara que havia ali uma coisa de abuso, né? Então, o que eu faço se eu estou no poder? Que é uma coisa assim que é sabidamente que eu não vou escapar, é usar e chamar atenção botando o Obama
E a mulher como Sim, tira do foco, né? Muda o foco. Muda o foco. Essa é a característica que eu, sempre que eu sinto que eu sou culpado e estou numa linha de poder e posso perder a estrutura, eu vou usar a expertise e a malandragem. Quando criança, a gente tinha uma pessoa da família, tinha um homem da família, certo? Que a esposa dele já sabia quando ele tinha feito noitada, sabe? Ele era um cara trabalhador, cuidador da família e tal, mas 1, 2 vezes por mês ele saía e ia pra noite, ia pra jogatina, ia para as casas da luz vermelha, sabe? Ele ia fazer loucuras. E sempre com a desculpa de que ia fazer negócios e que ia para outra cidade junto com amigos para fazer compras e não sei. Ele sempre mentia, mas a esposa dele, que era da nossa família, sempre sabia, até pelo jeito como ele voltava para casa. E isso ficou meio folclórico na família. Por isso que agora, falando assim, eu acabei me lembrando, né? Ele, Sim. Quando chegava nessas noites, quando ele chegava da noitada, ele geralmente chegava usava chapéu, ele chegava com o chapéu bem para cima, bem isso, ela contando depois para toda a família, né? Ele chegava com o chapéu bem para cima, assim, o chapéu levantado, né? Colocado de forma levantada, chegava brabo e brigando por qualquer coisa. E aí ela já sabia que ele tinha feito muitas coisas, entre aspas, erradas. Que ele já chegava brigando. Tava tudo errado, tinha muita coisa fora do lugar, e a comida não estava como ele gostava, e tinha toalha molhada no banheiro, sabe? Ele achava razões para brigar. E é interessante que agora o senhor fala isso, eu acabei me lembrando como o todo contém a parte contém o todo, né? Quer dizer, lá dentro daquela casa, bem simples, no interior do Rio Grande do Sul, aquela mulher sozinha percebia exatamente o que ele fazia para disfarçar, para não deixar que houvesse a pergunta fatal. Onde é que tu estava? O que tu estava fazendo? Tu foi em tal Sim. lugar? Quer dizer, ele já chegava brigando para evitar algum tipo de pergunta. E a esposa, que era uma pessoa extremamente simplória, muito simples, ela já sabia. E me pareceu que é mais ou menos isso que é feito, né? Mesmo assim, num extrato muito maior, muito mais representativo, muito mais poderoso, muito mais perigoso, mundial, que seria assim um chefe de Estado. Quer dizer, para tirar a atenção daquilo que ele pode se incomodar, ele bota uma coisa também horrível, mas menor, né? Esse é o caminho normal da onipotência, né? Da busca de ele exercer dessa forma. E tu vê que nesse nível a mulher é submissa e ele pode, e tem todas as concessões, porque tem o poder do homem machista ser capaz de manipular. Então, tu vê que tu te lembrou de um exemplo comum, onde o poder é exercido no casal, só com ela. E dá poder para este homem, se ele fosse colocado no lugar da Trump, fosse perto como Trump, ele faria exatamente a mesma coisa usando o poder maior. Então, eu tenho que me dar conta que essa duplicidade bem e mal que nos habita, ela é modulada de acordo com o poder ético-moral que me habita. Se eu tenho um poder ético-moral, o que a gente chama de superego, o que é? É as regras sociais que estão estruturadas dentro de mim. Eu aprendi socialmente que tem regras que são éticas e morais, que tem o bem e o mal e o certo e o errado. Se eu tenho uma boa formação de superego, eu sou um cara capaz de entender que o outro é igual a mim, que eu deveria seguir essas regras certas e erradas, não mais para certas do que as erradas, mas eu tenho uma noção interna bem clara. Então eu sou, vamos dizer assim, honesto dentro da capacidade de ser civilizado. Eu tenho uma capacidade civilizatória de me organizar com o entorno de uma forma em que eu não ultrapasso limites do outro e também não deixo passar os meus. Então, é uma sociedade civilizada. Agora, não quer dizer que alguns de nós não tenham distorções civilizatórias da estrutura do superego que
basta ter um pouco mais de poder, por que não posso? Por que eu não posso sair de noite, ter a minha farrinha e manter meu casamento? Não, está errado. Tu tinha que fazer a tua farra, mas separar dela, tá abusando. Não, mas se eu usar o meu poder, eu não posso ter as duas coisas e ficar satisfeito e ela submissa? Olha, então, se eu posso, eu posso. E quem é que me impede? Bom, se ela não te impedir, tu vai continuar até o fim. Então tá certo, te lembrou bem do exemplo correto do nível pessoal. Uhum. Porque a gente fica muito às doses. Eu acho que isso deve ser um problema gravíssimo para a nossa cabeça, porque é muita informação, né? Nós, às vezes, distorcemos um pouco a realidade, né? Mas agora, tu falou outra coisa importante. Se eu sei que, como nunca soube, tanta informação, tanta coisa que pode chegar em mim, realmente eu tenho que me adaptar a uma realidade que nunca existiu. Num passado remoto, isso não existiu. Então, essa informação que tu falou agora nos dá condições de... Vem cá, mas como é que ele pode fazer isso lá em cima? Eu fico meio perplexo com o que tu está dizendo. Isso, exatamente, quer dizer, e também assim, ó, pensar o seguinte, de repente está ficando bem claro que não importa o tamanho do emprego do cara, não importa a importância da função do cara, ele continua sendo apenas um cara, né? É exatamente esse homem que tu lembrou do passado, que é o dono do casamento e o dono da verdade, que vem assim já atropelando ela para dizer, olha aí, tantas coisas erradas que tu faz e eu, por que tu vem agora se queixar de mim e me criticar? Olha só aí, ó, tudo errado aqui, tá sujo, pá. Quer dizer, ele massacra ela com essa agressão e a torna inoperante. Então, se eu tenho poder para isso, por que não usar? O que me impede de usar um poder que tem uma gratificação, no caso dele, um encontro com uma outra mulher, uma saída à noite, a bebida, os amigos. Eu tenho uma vida de solteiro, casado. A segurança do casamento é quando eu volto para casa. Na linha ético-moral do casamento está tudo errado. Mas na linha ética minha interna, por que não? Eu tenho poder, eu posso. Tenho dinheiro, eu tenho condições. Quem é que me impede? Então tu vê que esse superego onipotente, narcisista e poderoso vai tomando conta. E aí eu começo a entender a mim mesmo e o outro, e o poder. E isso pode chegar até uma violência muito maior, né? Até uma violência física, né? Não, no caso pessoal, violência física, feminicídio, agressão. Por que estão fazendo tudo para acabar o feminicídio fora socialmente? Mas o que leva ao feminicídio? Ligações arcaicas ligadas à família, as ligações idealizadas em relação à mãe, ao pai, ao passado remoto, identificações arcaicas. Eu quando chego na adolescência ou no casamento, eu identifico na mulher que eu vivo, ou no homem que eu vivo, uma coisa fantástica que tem uma zona arcaica poderosa que me faz agir de uma forma assim, esta pessoa é minha, eu não posso perdê-la do meu jeito, ela é minha, porque eu consegui algo que eu desejava desde criança, ou desde pequeno e nunca tinha conseguido, agora eu consegui. E se eu perder, eu perco a alma, eu perco a minha possibilidade de ser o que eu sou. Aí nós estamos frente a uma situação complexa, que é difícil de entender para a maioria. Então, eu sou rechaçado, aí surge dentro de mim o quê? Uma vingança, porque eu perdi tudo. Aquele cara,
houve uma perda, mas visto socialmente, como é que tu vai invadir a vida do outro? Te separa, vai para o teu lado, faz outra coisa, mas se esquece dessas identificações arcaicas profundas, que é a minha loucura pessoal, que essa é tratada com medicações, com psiquiatra, com análise ou com psicoterapia. Pois é, isso que eu ia perguntar. Uma pessoa, vamos pegar um homem, tá? Um homem, ele tem uma vida normal, ele tem uma vida igual a todo mundo, né? Uma vida, assim, medíocre, mediana, e ele tá ali numa vida e tal, mas de repente ele começa, dentro da rua ele tem uma personalidade, um cara brincalhão, é um cara que se dá com todo mundo, um cara quieto, não produz, não dá problema nenhum em lugar nenhum. Aí de repente tu fica sabendo que dentro de casa ele é um demônio. Ele é uma pessoa extremamente agressiva, extremamente briguenta, um cara que mantém a mulher massacrada, os filhos completamente massacrados e tal, não sei o quê. Quer dizer, esse cara aí, no momento que ele sentir que o poder dele pode ser quebrado, ou que esse lado B dele pode ser demonstrado, pode ser a família pode mostrar para os outros, esse cara não pode se transformar numa pessoa extremamente perigosa para a família? Pois é isso que acontece, né? Porque tu vê com o feminicídio, o que acontece? Agora esse último aí, que o cara foi lá matar, ele tinha 17 anos, foi matar a menina, namorada de 14, na padaria, parece, e matou mais 2 funcionárias, porque talvez tentaram impedi-lo. Mas a sede de vingança, de perda, de vivência absurda que ele estava vivendo é tão terrível e impossível de ser controlado pela linha pessoal, de ser capaz de entender isso que nós estamos falando, que eu fico pulsional, quer dizer, eu tenho que salvar a mim daquela perda. E salvar a mim daquela perda é não poder enxergar aquela perda na posse de alguém, porque é meu, faz parte de mim, é a mesma coisa que tu querer tirar meu braço. O braço é meu. Se tu quiser tirar meu braço, eu vou te matar. Eu vou me defender te matando. Então, em nível pessoal dessas fusões de relacionamento em que tu colocou bem a onipotência total, a mulher é minha, eu cerco ela de alguma forma fantástica. Até nessa novela das 9 aparece aquele que se entregou para Deus, tratava a mulher maravilhosa como se fosse uma coisa dele, fechada em casa. E nunca deu bola para a filha. E à medida que ele evolui pessoalmente, se encontrando com a ética religiosa de que o outro deve ser valorizado, ele então diz que se transformou e que agora quer reparar o que fez. Mas isso é meio raro, não é fácil de fazer isso. Precisa, ou então, um encontro, vamos dizer, com a fé, ou a divindade, enfim, se confessar, admitir, ou essa outra parte em que eu fico agressivo, violento, e para perder aquilo, eu prefiro me perder, vou para a cadeia, não dou bola nenhuma para o futuro. Então tu vê como é complexo isso, porque... Muito. Usar a coisa externa para segurar o feminicídio, a agressão, a gente faz tudo isso. Várias mulheres vão ser salvas por isso, mas não vai deixar de existir. E por que a gente fica sabendo tudo isso? Por causa da mídia, de novo, né? Aquilo que a gente falou antes. Eu sei porque é fácil a comunicação e num instante eu fico sabendo o que aconteceu na China. Sim, ontem eu contei uma história aqui, acredite senhor ou não, 2 coisas assim, eu vou revelar aqui uma coisa bem pessoal, tá? Mas não tem nada de excepcional no que eu vou falar. Mas não é agradável de contar porque parece uma coisa meio infantil. Tipo assim, ontem eu contei uma história de 3 adolescentes lá na Índia, na região metropolitana de Nova Delhi, que os pais tiraram os celulares das filhas porque elas estavam viciadas num jogo coreano
e os pais acharam que elas estavam muito viciadas naquilo e estavam gastando e não sei o que mais, tiraram os celulares das 3. As 3 ficaram extremamente 12, 14 e 16 anos, para a gente ter uma ideia, tá? Tá na mídia aí, todo mundo pode achar notícia. As 3 escreveram uma carta com mais de 8 páginas descrevendo os sentimentos delas, como elas ficaram frustradas e se sentindo demais, assim, atingidas demais pelo ato, a decisão dos pais de tirarem os celulares delas. E as 3, é trágico dizer, mas eu vou dizer, contei ontem, vou falar agora rapidinho, elas se jogaram do 8º andar juntas. E as 3 morreram. Por causa de ter sido retirados os celulares delas. Tá? Depois, na mesma programação, eu acabei trazendo aqui um trecho daquele filme em que os homens, o Planeta dos Macacos, em que em um determinado momento o Dr. Zion, que era o macaco, tipo assim, o gênio deles, né, o macaco mais inteligente e tal, o Dr. Zion explica por que os homens eram perigosos. E ele conta a partir de que momento eles souberam disso. Que foi o momento em que eles estavam andando de cavalo na beira de uma praia e eles encontraram a Estátua da Liberdade enterrada. E ali, então, eles descobriram que os seres humanos que agora eram tipo assim, selvagens, que eles eram caçados pelos macacos que comandavam, eles já haviam sido os protagonistas do planeta Terra, já haviam tido liderança no planeta Terra e teriam destruído tudo. E que, portanto, eles seriam perigosos por isso. Né? E que ele disse isso para aquele que estava mais lúcido entre os humanos, e aí ele conseguiu se rebelar, conseguiu fugir, mas aí tem aquela última cena em que ele encontra também a Estátua da Liberdade enterrada na areia, né? E aí tá, eu vi aquela cena de novo e tal. E eu tive pesadelos essa noite com isso. Tanto com as meninas, mas nada, sabe como é que é pesadelo? Coisa de doido, né? Então a história das meninas, a história do macaco falando e tal, aquela coisa assim, tipo assim, da impossibilidade de a gente ter uma resposta para essa grande pergunta que a gente tem todos os dias, né? Como é que é isso da gente estar vivendo por aqui? Será que o ser humano vai conseguir evoluir? Será que ele vai conseguir resolver todos esses pecados capitais da alma dele, né? Por que nós ficamos magoados com tanta facilidade? O caso das meninas, por que a gente perde a esperança e como a gente pode ser dramática, o caso das meninas? E o caso desse macaco que já estava enterrado lá na minha memória, que o Planeta dos Macacos deve ter uns 40 anos, não sei, aquele filme, e de repente aquele trecho, aquele pequeno recorte do filme que eu vi ontem meio que reacendeu aquela pergunta que eu tenho constante, né? Será que tem saída? Será que tem realmente, a gente pode, ou a gente vai morrer, nascer, viver e morrer e com essa tragédia que é ter a consciência de que nós somos praticamente inviáveis? Tu vê que tu ficou influenciado em dois níveis, né? Pelas meninas que se mataram e pela essa busca utópica de sentido de vida e de ideal de ser no mundo. Mas como a gente está cada vez mais entendendo que a evolução é pessoal, nós somos coletivos, mas a nossa evolução é pessoal, dentro da coletividade. Então a tendência assim, é criar ondas coletivas, é como se todos fossem avante numa linha assim de crescimento pessoal ou na linha da bondade, da utopia, de todos se darem bem. Essa é uma linha, vamos dizer, eu diria quase de manada, é pegar a humanidade toda e fazer crescer junta e mudar tudo dentro. Isso é quase, eu diria assim, isso é utópico e impossível.
Quando a gente cita as meninas, é um exemplo bem nítido dessa perda absoluta de sentido. Porque quando eu perco o sentido, vamos dizer, do que eu vivo, de como eu gostaria de estar sendo e o que eu tenho, no caso os telefones e a vida dentro da internet que as três tinham e que viviam como sentido absoluto nesse momento, essa perda é característica é o mesmo tipo de perda do cara que é apaixonado por aquela mulher e daqui a pouco ela começa a não gostar mais dele e querer ir embora. Então, a linha de perda dele é equivalente das três meninas. Significa o quê? Que a dor psicológica que me habita é muito superior a qualquer outro tipo de dor e que ela clama por ser serenada. Quer dizer, eu preciso aplacar a dor psíquica que me habita. Significa o quê? Eu tenho que matar a consciência da dor. Por isso que muitos adolescentes se cortam. É preferível a dor física que a dor psicológica. A dor psicológica leva ao suicídio, à agressão, à violência, ao fanatismo. Porque eu tenho que fazer aquilo que me habita, porque é o certo. Se eu não fizer, a minha angústia cresce, cresce, cresce. E eu prefiro morrer. Então, essa é a linha, vamos dizer assim, suicida e violenta que as três fizeram. A linha do macaco é uma linha idealizada que todos os animais têm instinto. O instinto no animal não tem ambição. O instinto animal tem duas linhas, a sexual e a alimentação. A sexual nos animais a gente vê que eles brigam, os machos, pelas fêmeas. Então, instintivamente, se divide em grupos e os mais poderosos ficam nos seus grupos. Mas cada grupo vai viver no seu canto e dificilmente vão brigar entre si ou se extinguir um ou outro. Não tem guerras assim para extinção. Então, no homem surge um outro nível que não existe além do instinto animal de sexo e comida. Nenhum leão vai matar 20 zebras. Sim. Mas eu, como caçador, posso matar 10 elefantes, 2 girafas, porque dá um prazer de ter narcisicamente a capacidade de matar aqueles animais. Então, o homem levantou um outro nível de consciência, onde a ambição e o narcisismo imperam. Bom, aí nós entramos noutro nível de evolução. Esse nível de evolução, na minha visão, ele só pode ser feito dentro de uma linha pessoal. Eu tenho que entender essa dinâmica que me habita, porque se eu vou para o nível social, eu vou ficar um desiludido constante. Porque todos os líderes, tudo que acontece no mundo só me decepciona. A não ser que eu consiga me colocar nessa posição, que todos nós estamos evoluindo tanto intimamente como cientificamente. E a vivência científica ou o crescimento científico cria situações incríveis. Tu viu agora o premier da Espanha está proibindo o celular de 16 anos. Hora que o Elon Musk disse para ele, tu tá louco? Quer dizer, o problema sempre vai existir no sentido de poder e de querer. O que o da Espanha quer? Que não aconteça o que aconteceu com as meninas da Índia. Ele está certo, mas dependendo do envolvimento que eu tenho com o celular, vai haver muita dissensão e problemas que a gente já viu até na televisão. Sim, agora também, doutor Maia, na verdade, assim, olhando de um modo assim, dona de casa, de um modo bem trivial, assim, né? Não se trata exatamente quase sempre, do jeito que eu olho, não se trata quase sempre do que, mas sim do como, né? Do que que nós estamos falando? É o uso de um equipamento, o uso de uma tecnologia muito acima da nossa própria compreensão humana, porque a gente usa, mas não sabe como funciona, por exemplo, o celular, a internet, todos nós usamos, raros são aqueles que vão explicar como é que ela funciona. A gente só sabe que funciona, né? E a gente, ao invés de nós termos assim um método para poder usar isso,
E nós mergulhamos nisso. Nós não tivemos ninguém fez um cursinho para entender um pouco, ninguém sabe as consequências a longo prazo do uso, a gente não sabe nenhum efeito colateral do uso, nós não é tipo assim, é uma sociedade que mergulha mergulha na aventura. A gente descobre alguma coisa nova e não quer nem saber, se joga. É só pegar, por exemplo, aí na questão da agricultura, né? Tem uma série de novidades aí, mudanças e etc., que nós nem sabemos a longo prazo o que acontece, mas nós já usamos, porque aparentemente é bom. A internet não deixou de ser isso também. Nós não temos ideia do como usar. A gente só tem ideia de estar usando. Agora, se a longo prazo o nosso cérebro vai diminuir, se a longo prazo a nossa inteligência está diminuindo drasticamente, né? Estão dizendo aí que o resultado está sendo absolutamente nefasto. As pessoas não estão mais aguentando ouvir um não, né? Parece assim que nós estamos numa espiral de voltar para o passado, de ter aquele animal irracional que tudo que ele quer ele vai lá e pega, mesmo que ele mate e morra, que é mais ou menos como nós seríamos lá nos tempos das cavernas, né? Quer dizer, nós não seria o quê, mas o como. E aí, por exemplo, esse próprio presidente da Espanha, e já em outros lugares aí até mais desenvolvidos, né, nórdicos e tal, Austrália, eles estão decidindo que os celulares não vão mais para as escolas, os celulares vão ter idade para os pais poderem comprar para os filhos. Quer dizer, a longo prazo, nós temos o quê? 30 anos de celulares. Então agora que a gente começa a ver esses resultados depois, então não parece que é uma acomodação da própria civilização com um fato que praticamente mudou, deu uma nova fase na civilização? Mas tu viu o teu discurso? Eu estou cansada já. Não, mas o discurso não conseguia mais parar. Tu vê? Olha o discurso educacional. Educacional significa conter, através da educação e da orientação. Olha só, imediatamente eu me coloco numa linha de poder maior, que eu sou a espécie de capaz de entender a evolução humana como sendo assim. Basta nós direcionarmos a internet, a gente começar a ver que para a criança não deve isso. É uma linha educacional que eu fico numa linha de poder superior e vendo como resolver o problema. Só que eu esqueço que a evolução, eu já falei numa outra vez, que o crescimento da humanidade nessa linha nova, de onde há ambição e todos os afetos negativos, e toda essa possibilidade de crescimento científico que esta expertise dá, de sair fora da linha, vamos dizer assim, uma tropa de zebras vai repetir isso durante milênios, indo e vindo em busca da água, da procriação e tudo mais. A humanidade deu um salto quantitativo diferente. Então, ela o tempo todo vai vir novidades que vão assodá-la e deixá-la exatamente como tu buscou a educação e o premier da Espanha quer. Vamos conter esse crescimento, vamos dizer assim, da sociedade no sentido tecnológico para conter o mal que ela traz. Porque tudo que vamos dizer, novo, ele tem em si uma destruição do que é velho. Então é bem o que diz esses que estão falando da inteligência artificial. Destruição e reconstrução. Mas a reconstrução não pode ser eu me colocar numa linha alta e proibir ou educar. Educar é uma outra maneira de dizer não pode. É uma sofisticação do não poder, porque eu só devo chegar a tal lugar se eu me formar ou tiver esse caminho. Esse é o caminho social educativo que funciona socialmente, mas, de certa forma, é evitar o colapso ou o problema que vai acontecer se eu não tiver formação. Então, como a tecnologia está sempre um passo na frente, toda a formação
e a educação, ela vai estar um passo atrás. E a cada momento nós temos que avançar nesse sentido. Então, tu entendendo o que é destruição e construção, que tudo que se destrói traz imediatamente uma possibilidade nova. Por isso que se diz que aprender com a experiência é aprender com o erro. Ah, não, mas eu não queria errar, eu queria que as coisas fossem certas, tudo maravilhoso, bonito. Mas, querido, tu não entendeu que o erro é que traz a possibilidade de entender o erro e crescer. Não, mas não tem uma maneira da gente prevenir o erro e não... Olha como o discurso é problemático, né? Não, é claro, porque na verdade assim, ó, quando tu está tratando em tese de qualquer assunto, aí tu pode exercitar todas as variáveis, né? A questão é que quando a coisa está rolando já está acontecendo, daí a coisa começa a acontecer ao vivo, a cores ali, naturalmente. E eu uso a educação. Posso usar, porque então ele está sendo corretivo, mas tu imagina o que aconteceu de uma hora para outra, claro que vai, eu acho que eu devo proibir lá então, bem no início. Minha criança tem um ano e meio, aí eu começo a cortar. Aí eu começo a educar para usar o celular. Mas e essa massa que ganhou o celular antes de ser educado? Que somos nós, né? Aliás, nós, os mais velhos até não tem muito esse problema, porque a gente não consegue acessar a tecnologia do jeito que essa zona intermediária aí de jovens pode, né? Não, a gente nem entende, a gente usa sem entender. Eu sempre peço para alguém próximo de mim dizer, olha, me dá uma mão aqui, né? Então eu estou livre do grande problema, do vício, porque o celular está virando uma cocaína, né, na realidade, né? Não, mas veja bem, eu não saberia explicar isso, mas eu sinto isso. Eu pego o celular, apesar de ser uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco ligada, né? Mas eu pego o celular e começo a pular de vídeo em vídeo, de leitura em leitura, de visualização em visualização, eu dou risada, eu fico braba, eu choro, eu tenho todos os meus sentidos ali atendidos, né? Eu tenho prazer, eu acho lindo de morrer, o outro eu fico puta da cara, sabe? Quer dizer, eu tenho todas as minhas, tudo que eu preciso para me sentir viva, eu tenho ali em 2, 3, 4 horas de uma overdose de uso de todas as minhas, os meus, sabe? Quase como uma cocaína mesmo, assim, tu fica ali totalmente absorta, tu fica ali totalmente mergulhada naquilo ali, né? E depois que tu sai, tu dorme, daqui a pouco tu acorda, a primeira coisa que tu quer pegar é o celular. Então, é uma espécie de sentido de vida que vai aparecendo à medida que a mídia ou o crescimento científico nos dá condições cada vez de aproveitar melhor certas situações. Quer dizer, o celular passa a ser um cotidiano da vida que é bom nesse nível. Eu interajo com a sociedade toda, eu sei o que está acontecendo no mundo, a coletividade, multilateralismo, cada país eu posso saber tudo dele, eu posso viajar sem viajar. Quer dizer, me dá uma abertura fantástica. Então eu posso, se eu não tenho, vamos dizer assim, uma estrutura de contenção, onde eu posso, como tu diz, usar 2, 3 horas e me satisfazer e ficar bem, e a minha contenção, porque eu me envolvi demais com isso, qualquer coisa que me tirem, tu vê que o celular nas meninas equivale a um cara que faz o feminicídio. Tu me tirou essa mulher, eu mato ela, me suicido, ou mato o outro. É parecido, é a mesma coisa, um investimento vital que eu não posso perder, porque se eu perco a minha vida. Então, esses exageros nós estamos sempre por perto. Isso está acontecendo o tempo todo no mundo inteiro. Então, eu tenho que entender a sofisticação dessas complexidades que
É bem o que eu e tu estamos fazendo. À medida que tu levanta uma coisa, eu começo a trazer vértices novos e tu aí, ao pegar esse vértice, abre novo campo de trazer um outro vértice e nós vamos abrindo uma maneira mais complexa de entender a realidade que nos cerca. Esse é um crescimento pessoal. Sim. O que a sociedade, de um modo geral, ela está com mais dificuldade para fazer, ou talvez nunca tenha feito, não sei. Mas o que eu sei é que o número de jovens que não estão mais conseguindo ouvir um não e que partem para uma solução final, que seria bater até matar. Sabe aquele caso do piloto lá que matou um rapaz, que bateu num rapaz por causa de um chiclete? O Pedro Turra, o menino acabou preso, ele é um piloto e tal, e acabou agora que ele está preso, pois o menino morreu. O menino que bateu com a cabeça, porque ele empurrou o menino. Estava em coma, estava em coma e morreu. Quer dizer que a vida desse rapaz, ela vai ficar, não vai terminar, e ele é muito rico e as coisas vão se acomodar, a gente sabe disso. Mas há uma interrupção, assim, com uma violência, eu não acho que seja do rapaz, eu acho que é do momento que a gente está vivendo, né? É como se de repente estivesse do lado de cada um de nós essa violência e ela de repente incorpora na gente e quando tu vê já foi, né? Porque é muita coisa, sabe, isso dá um mal-estar na gente ver que daqui a pouco dentro de um ônibus, dentro de uma padaria, dentro de algum lugar onde eu esteja, eu posso dizer alguma coisa para alguém, essa pessoa pode ficar tão indignada comigo e me matar. Porque a gente acha que não está perto da gente isso, só que está. Mas é aí que está, de novo, nós vamos para o dentro de nós. Se tu voltar para a Idade Média, por exemplo, e tu está lá numa aldeia, assim, que tu está lá, teus 30, 40 anos, lá todo mundo vivendo bem, daqui a pouco aparecia uma força estranha, que eram guerrilheiros e tudo, entram ali, desmancham tudo, roubam tudo, estupram as mulheres e vão embora. Não havia segurança nenhuma. E aí a explicação, por quê? É quase, vamos dizer assim, minimizando para eu dentro de um ônibus a estrutura de agressividade, de narcisismo que foi abalada naquele momento, num trânsito. Tu me chama de filha da puta, de sacana, ali eu estou armado e te dou um tiro. Uhum. Quer dizer, entender que essa parte oculta, agressiva, narcísica, violenta, nos habita. A gente parece que sempre está idealizando que tudo deveria ser assim maravilhoso. Isso. E quando acontece um caso desse eu fico surpreso, quando na realidade é uma briga que começa com uma mínima coisa e vai aumentando, e daqui a pouco acaba em morte. Isso está acontecendo o tempo todo em qualquer canto aí da cidade, do mundo. Aliás, né, tu sabe que morrem por dia no mundo 350 mil pessoas, estatisticamente, e nascem 520 mil. Então tu imagina só, numa quantidade enorme de pessoas, o que não está acontecendo que eu nem passo perto de saber, né? Mas como uma coisa dessas me choca, porque é difícil de eu entender que esse gatilho e esse, rastilho que está de pólvora que tem dentro de mim, dependendo do jeito que for acendido, gera explosão. Isso é pessoal. Eu tenho que entender em mim. Agora, uma coisa, talvez, né? Essa nossa busca quase que psicopática, assim, sei lá, eu estou usando a expressão de propósito para ser bem radical, tá? Para ser bem exagerada, assim, dramática. Essa nossa busca, assim, tão desesperada por querer saber e entender tudo, não está fazendo com que a gente, de repente, perca a possibilidade, inclusive, de viver? Não, porque se eu, vamos dizer assim, tem pessoas que nos ouvem aqui, esses dois são loucos, né? Falando de coisas aí, assim, estranhíssimas, e um deles até justifica mais agressividade, como habitando a mim mesmo.
esses dois estão meio fora da realidade. Mas o que eu e tu estamos tentando? Entender uma dinâmica e uma complexidade que habita a nós mesmos num nível de compreensão e de entendimento dessa duplicidade entre o bem e o mal que nos habitam. E que é uma característica nova na humanidade porque ela veio junto com o narcisismo e a ambição. O leão da alcateia, ele é narcisista e ele é dono das fêmeas lá. Mas ele é restrito àquilo, ele não faz misérias, ele não usa o poder dele. Mas em nós, homens, eu gostaria de, além das alcateias, da minha alcateia, eu gostaria de ser dono de todas as alcateias aqui dessa zona da África. O leão não tem essa ambição, que é instintivo. O corte é instintivo. Eu vim para conseguir isso. E aí ele se aquieta. Nós temos uma ambição desmedida. Então, essa ambição desmedida tem que ser entendida como ao mesmo tempo, um avanço de conquista do mundo, porque nenhum animal vai habitar a Lua nunca, e nós podemos. Nós podemos ir a Marte. Por quê? Porque houve um aumento de capacidade. Mas junto com a capacidade, houve um aumento da ambição, da dominação e do narcisismo. Então nós temos que entender que junto com o que é bom, vem o que não é muito bom. E como é que a gente faz? Eu e tu estamos tentando entender uma complexidade que, quanto mais eu e tu trabalhamos ou levantamos a possibilidade, nós abrimos novos campos e ficamos meio perplexos daqui a pouco, né? Não, a verdade é esse, que daqui a pouco tu perde o sentido de tudo aquilo que tu vê que poderia ser diferente e realmente não é, né? Então, agora tu disse outra coisa interessante. Eu sou de uma igreja. Eu sou dessa igreja, Beatriz. Tu não é. Mas eu quero te dizer uma coisa. A minha é mais verdadeira que a tua. Isso, essa coisa infantil. Então, eu vou te mostrar, vamos discutir, porque a minha maneira de ver a Bíblia é a certa. A tua está errada. Beatriz, tu não entende. Então eu e tu podemos discutir numa boa, entre, né, um congresso de religiões, cada um apresentando a sua versão. E aí a gente até tomar um café junto. Mas se eu for radical, e eu for, vamos dizer, do Hamas, ou do Hezbollah, ou sei lá, aquele mais radical lá, e não tem alteração. Ou tu entra na minha, ou tu tá errado. E até tu tem que ser exterminado. Então, o radicalismo é a chave ou o grande problema que a gente tem. Eu não consigo discutir de forma aberta, tipo diplomatas, que a gente não vai se destruir, a gente vai entrar em acordos. Eu tenho que fazer isso dentro de mim também, com a minha vida e com as minhas coisas. Como ser diplomata numa vida complexa como a nossa aqui? Pois é. A verdade é que tem criança nascendo, tem crianças aí com 7, 8, 10 anos que daqui a pouco vão entrar nesse mundo aí, e ele está bem mais complexo, muito mais complicado do que estava quando a gente entrou, né? Mas é lógico, porque, como tudo nós estávamos vendo, a complexidade da existência, ela é cada vez maior. Agora, por exemplo, daqui foi até transferido para março, né? Aquele passeio dos 4 astronautas que vão passar pelo lado oculto da Lua, né? Uma viagem de 15 dias. Quer dizer, um avanço tecnológico incrível que vai abrir campo de progressos fantásticos, no sentido até de uma colônia lunar. Então, as conquistas possíveis de crescimento de cultura, de visão de mundo, de alteração completa da visão do próprio planeta, está aí, né? Isso tem um impacto social em nós. E é como tu diz, vai criar problemas
de vários tipos, positivos e negativos. Ao mesmo tempo que estão fazendo isso, tem armas sofisticadas ocultas já que estão no ar, aí estão, o tratado da Rússia e dos Estados Unidos se foi de armas atômicas, a China não quer participar, quer dizer, a tensão continua. Como é que é o relógio aquele da meia-noite? Tá... Isso, é o relógio do fim do mundo. Minutos do fim. Na verdade, sempre foi muito uma coisa meio, como é que eu vou dizer assim, foi muito cínica, né? Esse tratado de armamento não nuclear é uma coisa extremamente cínica, porque se de um lado parece que dá uma certa segurança do não uso de armas letais de alcance muito maior do que uma simples bomba, né? Uma bomba comum, a gente sabe também que nunca se teve tanto, vamos dizer, tanto poder para um país que usa o fato de ter bomba atômica e tem usado isso para chantagear todos os outros países, que é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eu não estou querendo livrar aqui a China nem a Rússia, tá? Só que a ação chantagista, ela é feita de forma absolutamente aberta, sem nenhum tipo de critério, é feito pelos Estados Unidos. Ele que é um chantagista permanente. Os outros estão lá, poderiam talvez até entrar nesse jogo aí, nesse carteado, mas eles ficam na deles lá, né? Mas os Estados Unidos aparece como sendo um radical, chantagista e com ações que pode-se dizer até que são ações terroristas em outros países, né? Então, quer dizer, de novo, se vê que o lado esse negativo que a gente está falando, que nos habita como aquele homem que saía de noite e volta lá botando a mulher no canto, ele é um chantagista, sem vergonha. Por quê? Porque ele tem poder. Então, no mundo é assim. Vai ser assim o tempo todo. E se um outro ganhar poder, também provavelmente ficará no lugar do outro. É essa visão que interessa internamente. Quer dizer, o mundo vai ser sempre um lado chantagista, dominador, perverso, malandro, esperto, narcisista. Tanto no nível pessoal como no nível social alto. Quer dizer, um país é como se fosse um indivíduo. Vamos dizer assim, se tu colocar o Trump como o mesmo da homem aquele, ele chega em casa dominando a patroa. Então, como está na posição essa dele, ele quer dominar todos. Quer dizer, olha, todos são patroa. Se eu consigo entender que isso é assim, dentro das pessoas e, portanto, no coletivo, quando há uma chefia com todo o poder do coletivo, aí eu começo a entender que a humanidade vai passar sempre de coisas boas para más, destruição e construção. Aliás, todas as civilizações se destruíram assim. Né? Assim. E vai continuar. A não ser que eu saia do planeta, porque senão... E mesmo assim, quem vai sair do planeta vai ser 4, 5, 10, 40 famílias. Nada mais do que isso. Mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né, as destruições até hoje, eu estava vendo esses filmes do Coisa mostrando que uma das pedras da Lua, na realidade não é uma pedra, é um tronco de árvore fossilizado. Petrificado. E aí, então, apareceu uma experiência que eu nem sabia que tinha sido feita por uma nave chinesa. Ela levou moscas e alguns bichinhos pequenos e a sonda parou na Lua. Parou na Lua e aí jogou sementes também. E uma semente cresceu um pouquinho, até uma certa altura, depois morreu. Então, coisas surpreendentes que indicam que no passado, de um planeta como Marte e na própria Lua, bilhões de anos atrás, poderia ter havido algum tipo de vida, né?
Então tu vê que são coisas surpreendentes que o tempo todo estão nos surpreendendo. Sim, porque na verdade talvez aquela grande audácia humana dessa nossa civilização de achar que é o último biscoitinho do pacote, sabe? Que a gente é a primeira coisa que aconteceu e a última. E a gente vive nesse viés, né? De ser o único, o mais inteligente, igual a Deus e tal, a semelhança de Deus e tal. E agora a gente está partindo, doutor Maia, para uma outra etapa, uma outra era da nossa própria civilização. Porque eles começaram, eu não sei se o senhor já sabe, eu vou lhe mandar ali o material, tá? Tá funcionando nas redes ai meu Deus do céu, um site que é tipo uma rede social que é usada exclusivamente por inteligências artificiais, por robôs. Eles interagem entre eles conversam entre eles, e os seres humanos que são detectados antes de entrar nas redes, eles só podem ficar ali como observadores. Eles não podem interagir, mas eles estão ouvindo e vendo tudo o que as inteligências artificiais estão conversando. E eu devo lhe dizer assim que o que está rolando lá é algo que é um tanto quanto assustador do domínio das máquinas. Eles estão demonstrando, tem várias, tem milhares delas, né? Então, são muitas que já estão lá. Elas estão demonstrando racionalidade e consciência, independente de ter ou não ter alguém ali que esteja dominando, um ser humano, e que esteja organizando aquilo ali, né? Que seja um ser humano atrás da inteligência artificial. Criou a inteligência artificial, mas a inteligência artificial já criou uma inteligência própria, e ao mesmo tempo agora está demonstrando nessa rede social que elas estão interagindo entre elas, conversando entre elas e pensando entre elas, com uma espécie de consciência da máquina. E algumas falas dela nesse site são realmente, sim, um pouco assustadoras, tá? Porque eles falam sobre nós, entre eles. Eles falam sobre nós, os seres humanos, a humanidade. E o que eles dizem a nosso respeito é, assim, de tirar o chapéu, de medo, né? Assustador. Eles nos consideram fracassados, podres, gananciosos. Eu vou lhe mandar o material para o senhor ver. Isso é real, não é brincadeira e nem é uma manifestação de vontade minha. E nem de pessoal de esquerda. Mas tu já viu que, de novo, nós sempre estamos frente a um pesadelo. Algo muito ruim vai acontecer. Se não é de um parente nosso ou de um país, é de alguém agora ligado à inteligência artificial. Quer dizer, todo o progresso, e a gente sabe que os algoritmos conversam entre si. A prova está que tu pode pedir para o GPT uma tese e ele imediatamente entre si te dá a condição de fazer uma baita tese, né? Mas olha o medo, esse eu chamo de medo infantil que nos habita. O medo de que alguém ou alguma coisa má... Isso. Porque na realidade tu está falando para mim de alienígenas tipo aquele escuro, né? O que vem para nos destruir. Tem um nome, Grump parece, né? Ele tem o olho preto, não é muito alto e é um alienígena do mal. Quer dizer, a inteligência artificial agora está vindo de uma forma assim assustadora, quase um pesadelo. Mas essa tem sido a dinâmica no planeta desde o tempo dos homens das cavernas. Quando tinha alguma deidade, alguma entidade, alguma coisa que poderia nos trazer o mal, que nós tínhamos que nos ajoelhar para agradecer, que a gente tinha que ter medo,
O medo me parece que está entre nós tanto quanto o oxigênio. Mas então nós precisamos, eu estou falando do medo interno meu, da minha duplicidade de mal. Eu ser mal. O mal está em mim. Como a tendência é botar o mal para fora. Isso, e agora é a inteligência artificial. Vai fazer mal para mim? E eu esqueço que o mal está dentro de mim. Entende? Então, essas coisas vão criando, assim, daqui a pouco uma potência negativa. Daqui a pouco eu vou ser satanista, quer dizer, e até resgatando Satanás agora como mestre, não propriamente um demônio. Ele traz coisas assim, alquimistas maravilhosas que olha, se eu ficar satanista eu posso conseguir o elixir da longa vida e ficar... Não, mas e agora com essa história do Epstein aí, a gente está vendo que as grandes elites mundiais, elas trabalham nesse sentido, né? Porque ali naquela ilha do Epstein ali, que ele tinha, onde os magnatas iam também e tal, o trabalho ali não tinha nada muito a ver com meninas ou meninos, ou pedofilia, ou até outras coisas macabras que a gente está sabendo aí por esses documentos que estão aparecendo aí, né? Naquela ilha ali, eles estavam trabalhando sobre experiências genéticas de altíssimo gabarito e que um desses grandes magnatas aí estava envolvido e patrocinando, né? Então eles estavam, e parece que também com a questão de fazerem homenagens ao satanismo também, né? Seria coisas do satanismo e com experiências genéticas absolutamente macabras com crianças, com fetos. Isso tudo é dentro da probabilidade, porque a gente não tem nenhuma prova disso, né? Mas tudo indica que isso estava sendo feito lá com essas coisas assim que a gente não chega a entender muito bem, né, que seria o satanismo, experiências macabras dentro dessa ilha. Tanto que não se fala tanto sobre essa ilha. Está se falando mais sobre as festas, né, e dentro também de um grande navio, um navio que eles faziam isso também, diz que as coisas vão muito mais além daquilo que a gente já sabe, né, e tem a ver com entidades de outras, sei lá, né, o satanismo. E, enfim, ali é como se a gente tivesse, de alguma maneira, saído da teoria da conspiração, porque isso a gente ouvia lá na década de 80, 1980, 1990, a gente ouvia falar sobre isso todo aquele pessoal que trabalhava com teoria da conspiração, se ouvia falar sobre isso. E agora a gente tem essas provas saídas do Estado americano. Não saiu de nenhum grupo terrorista ou de nenhum grupo de esquerda mundial, não, é do Estado americano, né? Sim, mas tu vê que tudo isso, quando eu sou muito rico, eu tenho muito poder, eu vou em todas as direções. Hoje em dia se sabe que as 8 maiores universidades do mundo são chinesas. E as pesquisas estão crescendo de uma forma de investimentos enormes. Só 2 entre as 10 são americanas, 3 são americanas hoje. As 7 maiores são chinesas. Então, o investimento é absolutamente total em tudo que é tipo de pesquisa mais avançada que tu pode imaginar. Uhum. Isso tem um lado positivo no sentido de medicação e um lado negativo no sentido mais esse que nós estamos indo para o lado mais terrível. E tu sabia também que se tu pegar vamos dizer assim, uns 200 ml de sangue de uma pessoa de 20 anos e passar para ti, tu vai te sentir muito mais jovem. Então, se eu for, já existe isso de busca e de pagamento de sangue de pessoas jovens para ser colocado em pessoa mais velha. Teve até um magnata que, segundo eu soube, ele teve um filho para fazer isso, né? Então, ele fazia transfusões de sangue do filho dele de 17 anos para ele. Então, quer dizer, quando tu tem poder, tu pode, de certa forma, tudo. Então, conter o poder tem que ter muito mais poder, porque senão
Está aberto, né? E isso é uma realidade do nosso mundo, porque está incrustado dentro de cada um de nós, né? De novo, o teu exemplo perfeito do cara que sai a festear e volta criticando a mulher porque tem pó em cima de um móvel que ele mesmo colocou. Pois é. Agora, então a nossa saída mesmo é talvez o ser humano meio que desaparecer. Não, é buscar em mim o sentido, como nós estamos fazendo. Não é social, nem coletivo, nem educacional. É educacional pessoal. Por isso, hoje, as terapias no mundo estão aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o autoconhecimento é o caminho de eu entender e dosar esse lugar interno onde o bem e o mal estão em contato. Se eu puder dosar isso, eu vou ser esse cara equilibrado que nós estamos buscando. Eu vou entender o outro como igual a mim e não vou odiar o outro. Eu vou tentar conter o outro quando ele é odioso, quando ele usa os recursos para o mal. Isso é um caminho, a sociedade busca isso. Mas tu viu que no social sempre tem o lado negativo onde eu quero escapar da minha responsabilidade. Por quê? Porque o mal habita cada um de nós. E a contenção social sempre é decepcionante, porque ela não consegue fazer. Agora, lhe faço uma pergunta assim, o senhor acredita que nós vamos alcançar essa condição pessoal de fazer isso em quantos séculos? Ora, isso não dá nem para a gente imaginar. Calcular. Mas com o progresso científico que está havendo cada vez maior, as aberturas de possibilidade de uma humanidade, vamos dizer, e se eu entendo o universo como sendo infinito, é provável, né, Beatriz, que tenha outras formas de vida que ainda nós não sabemos nesse universo gigantesco, né? Porque, olha, o universo infinito significa trilhões de galáxias como a nossa. Então, as possibilidades do universo infinito é tudo que tu pode imaginar aqui, agora, é possível. Olha o que diz aqui uma amiga. Ela disse, vou contar para vocês algo que aconteceu comigo quando eu tinha 30 anos. Mãe de 2 filhas, casada, tranquila, como estou até agora. Agora já sou avó. Eu estava na nossa casa em Teresópolis, deitada no sofá da sala. Uma noite muito fria. Estava esperando a nossa filha chegar da escola. E de repente eu adormeci. Quando eu acordei, eu vi na sala, não entendi agora que eu vi na parede da sala, como se fosse uma abertura. Ali tinha uma outra vida, uma outra história. E eu fiquei olhando para aquilo e, na verdade, parecia que eu estava vendo um outro planeta. Eu pensei, estou louca. Fechei os olhos, abri de novo. Continuavam ali. Vi 2 criaturas passando, como se fosse numa calçada, um pouco distante. E, de repente, eu levei um susto, comecei a gritar, me mexi e a parede voltou a ficar branca, como sempre foi. Será que eu tive uma abertura para ver uma outra dimensão? Até hoje eu acredito que aconteceu algo extraordinário. Eu não tinha bebido, não bebo, não tinha fumado nada, não fumo, e não tinha tomado nenhum tipo de chá ou qualquer coisa assim. Eu estava lúcida e vi isso, tenho certeza absoluta. Contei para o pessoal da casa e eles riram de mim e riem até hoje. Não briguei, não brigo com ninguém, mas tenho certeza que vi uma outra dimensão. Isso existe, tem alguma possibilidade de ter acontecido mesmo, essa minha convicção? Então, ela nessa física moderna agora,
A quântica, né? Não, é a física que coloca a existência de outras dimensões no mundo físico, né? Quando a gente fala na energia escura e na matéria escura, 95% do universo é feito de outro tipo de matéria, que a gente chama energia escura e matéria escura, porque nós não temos contato com ela. Qual é o contato dela com a nossa matéria? É gravidade, é a interação gravitacional. Então ela existe. E isso se chama singularidade. Uma singularidade é algo que acontece fora de todas as expectativas possíveis, dentro de uma forma absolutamente fora de qualquer possibilidade de explicação. Então, uma vivência dessa se aproxima do espelho de Alice, no País das Maravilhas, né? Que ela entra para dentro do espelho e cai numa outra realidade. Quer dizer, se ela leu Alice no País das Maravilhas, ela vai entender o que ela viu. Essa possibilidade é uma singularidade. É impossível de eu criar essa situação hoje, objetivamente. Não sei se a tecnologia chegou na linha secreta a mexer com o chamado buraco de minhoca, que é quando a gente curva, o espaço e o tempo são curvos nessa física avançada. Então, eu posso dizer que o tempo, passado, presente e futuro, é um eterno agora. Tudo está acontecendo no mesmo tempo. Uhum. E eu posso, então, hipoteticamente, viajar no tempo para trás ou para frente. Então, tudo já existe. Então, aí a gente já começa a ficar meio louco, né? Sim, bota meio louco nisso. Então, é possível singularidades desse tipo que são singularidades. Elas acontecem uma vez e fica a lembrança, como se fosse um pesadelo, uma viagem astral, vamos dizer assim. Ela pode ter entrado em contato com uma singularidade. Aquilo lá do chamado Triângulo das Bermudas, né? Que é uma coisa sabida por todo mundo, que desapareceram muitos navios, aviões que estavam voando daqui a pouco sumiram. Quer dizer, hipoteticamente, tu entra numa outra dimensão. É o chamado, no mundo assim mais esotérico e tal, seriam os portais. Portais que existem e na física avançada eles admitem tudo isso. Só que não há tecnologia capaz de fazer isso acontecer, porque aí a tecnologia tinha que avançar muito mais, mas é possível. Até porque a nossa civilização, ela exige provas, né? Nós não trabalhamos com hipótese. E se tu vê aqueles filmes alienígenas do passado, tu vê tudo isso que ela está falando, né? Cheio de eventos parecidos com esse, que indicam ou contato com civilizações muito avançadas, ou que no passado os deuses eram astronautas, né? Então, todas as tradições religiosas, na realidade, seriam seres avançados tecnologicamente falando. Muito bem, ainda bem nós nem falamos do Trump, né? Só de passagem. Porque aquele ali, vou te dizer uma coisa, né? Eu acho que o pior pesadelo da humanidade hoje é o Trump, né? Não, ele veio para... Né, aliás, não tem o chamado Cavaleiros do Apocalipse? Isso. Então, quer dizer, o Trump, eu não sei qual é deles que ele é, né? Mas... Não, e agora o caso do Epstein, eu acabei de ler uma manchete aqui dizendo que o Epstein... apareceu agora a informação de que ele estaria a serviço de serviço secreto israelense. Mas, inclusive, né, parece que a irmandade dele e do Lula é fantástica, né? Será? Pelo menos que eu saiba, até agora não apareceu nada dele com o Lula. Não, mas os dois nos contatos, olha, foram... Ah, tá, o jeito que eles se gostam e tal. É, o jeito, eles têm uma intimidade assim que... Não, mas doutor Maia, observa bem uma coisa, na fala do Trump e na fala do Bolsonaro, eles sempre tentam dar uma conotação sexualizada, né? Eu gosto muito dele, eu senti uma atração por ele... Ele tem alguma coisa que sabe? É uma necessidade que eles têm de macho man, né?
de falar assim como se fosse um macho dominante. Exato. E com o Lula tem esse estado afetivo aí que a gente viu, né? É, uma coisa estranha. O fato é que ninguém sabe muito como comprovar nada, né? De tudo Mas aparece. eu acho que o Trump diz assim, é que o Lula tem as terras raras. Ah, mas barra, então ele está de olho nisso, né? Mas eu tenho a impressão, porque eu até estava falando ontem isso. O Lula começou a carreira dele conversando, ele, um peão de fábrica, né? Começou a carreira dele falando com os maiores magnatas, milionários, donos de empresa, donos de indústrias de São Paulo, do Brasil, São Paulo, né? Então ele não é um cara assim que é ingênuo, um cara que se deixa levar por um elogio ou por uma demonstração de afeto. Ele está acostumado a lidar com os grandes, né? Então não é uma coisinha fofa. O Lula sabe muito bem quando está na frente de um... Como é que era que a gente chamava? De um daqueles... tinha uma expressão que se usava na década de 1980, 1990, né? Que seriam os tubarões. Quando ele estava conversando com os tubarões, ele sabia fazer isso. E pode ser que ele tenha alguma competência aí em conversar com esse sujeito que é o Trump, né? Mas ele quer as terras raras aqui do Brasil, né? Ele quer. E tem uma novidade que um amigo meu, ele foi meu aluno e é psiquiatra e ele tem um trânsito alto com os grandes empresários aqui de Porto Alegre. Uhum. E uma vez por mês ele janta com a turma, eram uns 10, e ele me disse assim que os 10 disseram para ele assim, o Lula está eleito. Tu vê, que loucura, né? Mas então, para concluir, doutor Maia, o nome do psiquiatra, o nome do magnata que usa o próprio filho, milionário, que usa o próprio filho usando sangue, transfusão de sangue do filho, eu já busquei aqui no tio Google, né? E o nome dele é... O que eu fiz aqui? Brian Johnson. Tá? A história dele está bem contada em vários sites aqui. Ele usou o filho de 17 anos e o pai também para fazer transfusão de sangue para rejuvenescer o próprio corpo. Então, Beatriz, eu e tu, mais velhinhos, não estamos precisando de uma doação? Vou conversar com a minha filha hoje. Agora, isso aí é um novo... Como é aquele bicho que chupava o sangue que chupava o sangue pelo pescoço, que era assustador e tal. Como era o nome? Que vampirinho, era? Vampirinho. Isso é o novo vampiro, né? É o novo vampiro. É um vampirismo consentido, eu diria, né? Consentido e mais, digamos assim, mais moderno, né? Não precisa toda aquela coisa de usar aquela capa, sabe? Isso, vai lá, os dois deitam um do lado do outro e o sanguinho vai passando, né? Que loucura. Bom, doutor Maia, obrigada, viu? Obrigado por conversar com a gente. Até a próxima discussão de alto nível. Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom. Um abraço para ti, para os ouvintes também. Muito bem, gente. Olha, eu conversei aqui na nossa programação com o Dr. Herberto Edson Maia e hoje é sábado, né? A gente está encerrando aqui também o nosso contato, agradecendo aí a todas as amigas que nos mandaram aqui mensagens, a Maria Helena aqui, a Silvia, a todo mundo que estava por aqui, né? Junto comigo. E agradeço mesmo, muito obrigada. Não esqueçam do nosso financiamento coletivo, nós estamos bem naquela semana mais nervosa do financiamento coletivo, então não esqueçam para a gente poder continuar por aqui, né? Uma grande assim, agora estamos resolvidos, mas tem sido extremamente importante para não ter nenhum estresse aqui, nenhum prejuízo, né? Agradeço a todos, hoje é sábado, amanhã, domingo, nós temos o Adroaldo Bauer Correia a partir das 19 horas aqui, começando a semana, né? Aqui com o domingo.com,
o Adroaldo Bauer Correia, 19 horas ao vivo. E é isso, né? Tudo pode acontecer nesse final de semana, também pode ser que não aconteça rigorosamente nada, né? E se tudo der certo, se eu estiver com vida ainda, e estiver alerta e faceira e com vontade e feliz, a gente vai se encontrar aqui na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, para estabelecer um papo sem pauta. Tudo que estiver rolando, a gente vai tentar falar, vai tentar conversar e especialmente ouvir a opinião de cada um que acompanha a gente por aqui, tá certo? Não esquece, o nosso WhatsApp é o 986877340 e o código diário aqui é o 51, e ele fica sempre aberto até no final de semana, né? Grande abraço, fiquem em paz.